a autoavaliação, ela é uma ferramenta que não é desconhecida, bem conhecida até. Muitas vezes ela é utilizada apenas com a intenção de dar um feedback a respeito de um curso, de uma atividade de formação, muito mais do que propriamente a pessoa avaliar-se. A autoavaliação consistente mesmo, ela vem de uma linha psicológica específica, que a gente chama de psicologia humanista. Tem uma ideia muito interessante que defende que quem melhor sabe sobre o desenvolvimento da aprendizagem é aquele que está aprendendo. Então, a autoavaliação é uma ferramenta em que a pessoa observa a própria aprendizagem, observa os próprios avanços em um tema, em um conteúdo, em uma habilidade que seja, e ela determina se avança para a etapa seguinte da aprendizagem. É a pessoa quem determina. E essa é a autoavaliação mais completa, em que eu, então, que vou compreender a mim mesmo nessa relação de aprendizagem e avaliar se eu tenho condições de seguir adiante. Então, acaba sendo também uma ferramenta de autoconhecimento, não simplesmente uma ferramenta para verificar o bom andamento da aprendizagem, para verificar a assimilação de conteúdo, essas coisas. Isso acaba até sendo secundário na autoavaliação mesmo, acaba até sendo secundário. O mais importante para a gente é esse processo de autoconhecimento, essa busca por entender a si mesmo e esse autoconhecimento no que diz respeito à nossa relação com o aprender. Como que eu aprendo? Como é mais fácil para eu aprender? Ou talvez mais fácil não, mas quais estratégias de aprendizagem que eu posso utilizar são mais completas, que me dão uma melhor compreensão daquilo que eu estou buscando aprender. O autor da proposta de autoavaliação na psicologia é um cara chamado Carl Rogers. O Carlos Rogério, se preferir. O Carl Rogers, ele criou uma linha de psicologia que também é uma linha psicoterapêutica e é uma proposta psicologia da educação. A proposta da psicologia humanista é uma proposta voltada principalmente para a autonomia. E o que é a autonomia? O que a gente entende por autonomia? Autonomia é o desenvolvimento de capacidade de tomar decisões por conta própria, conhecendo as consequências dessas decisões. E não tomar decisões por meio da coação, por meio do medo, por meio da imposição, mas por livre escolha, sabendo o que está fazendo, consciente do que está fazendo, consciente do que está envolvido naquela decisão. Como isso não é tão simples, porque a gente é criado de uma forma disciplinada, até mesmo autoritária muitas vezes, a gente precisa então se desfazer de certos medos, de certas limitações, de certos receios, inclusive nos desfazermos do medo da liberdade. Parece uma coisa esquisita, mas a gente tem medo da liberdade, porque liberdade verdadeira é ter autonomia. Na liberdade verdadeira, quem decide sobre minha vida sou eu. Então, é minha responsabilidade. Eu que tenho que fazer as escolhas, não é? Muitas vezes, então, a gente tem receio da liberdade porque acaba sendo menos complexo ou menos arriscado eu simplesmente obedecer, eu simplesmente fazer aquilo que me dizem, e aí eu não preciso pensar por conta própria, a vida simplesmente segue. Isso se chama heteronomia, daí é a posição moral em que eu sigo aquilo que é imposto, eu sigo aquilo que mandam fazer.
Heteronomia, porque essa palavra hétero aí, né? Essa raiz, hétero quer dizer outro, né? Então, heteronomia quer dizer quem impõe os valores que eu sigo é o outro. A autonomia aí já é a ideia de que eu compreendo os valores que eu sigo, eu escolho o que eu faço, eu escolho os valores que eu sigo. E isso é muito importante para a psicologia humanista. A proposta original do Carl Rogers é bem radical, tá? Ele é daqueles nomes da pedagogia que são radicais. Como assim bem radical? Deixa eu contar uma história dele, que ele mesmo relata num dos livros dele, né? Então, ele já era famoso, bem conhecido nos Estados Unidos, ele era de lá, e aí a famosa Universidade de Harvard quis contar com o trabalho dele, quis contratá-lo para dar aula para pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele falou, beleza, vou. Aí chega lá, né, galera toda assim, ô louco, quero fazer uma matéria com o Carl Rogers, né, o cara é o cara, né, meu bichão. E aí ele fala, então beleza, só que minha matéria vai ser assim, ó, eu vou deixar na porta da minha sala uma lousa, e vocês vão escrever lá os temas que vocês querem que sejam abordados na aula da semana. Quaisquer temas sejam. Quaisquer mesmo. Mesmo, tá? Quer falar da Guerra da Coreia? Vamos falar da Guerra da Coreia. Quer falar de receita de torta de maçã? De apple pie? Vamos falar de receita de apple pie. Quer falar do Thanksgiving? Vamos falar do... Enfim, fala o que você quiser. E aí, assim, né, você pensa, nossa, imagina que massa, né? Essa baita uma proposta super libertária, super transgressora, né? Sabe o que aconteceu? Depois de umas semanas ele foi demitido de Harvard. Os alunos se queixaram dele para a direção, para a reitoria. A reitoria chamou ele na chincha e falou assim, viu, você tá doido, você não dá aula, você fica lá conversando do que os caras querem, você tem que ter um plano de disciplina, uma ementa, um conteúdo programático, não sei o quê. E ele foi demitido de Harvard. E aí ele fala assim, essa proposta muito livre, muito transgressora, ela realmente é muito difícil, as pessoas não estão adaptadas, acostumadas à liberdade. E é muito interessante esse exemplo que ele traz, né, porque trata-se de alunos de pós-graduação. Então você pensa assim, é gente que já fez uma faculdade, está na pós, é adulto, é responsável, então você pode dar liberdade para essas pessoas, as pessoas vão entender e vão agir de forma responsável, de forma construtiva, né? Não, não, mais difícil ainda, né? Na verdade, ele fala que uma proposta de uma educação realmente livre, ela tem que ser feita muito cedo, muito jovem, né? Ele é da mesma época ali, teve um bom contato com outros pedagogos libertários, muito importantes no século XX, né? A gente tem a experiência da escola de Summerhill, na Inglaterra, que é uma escola de uma pedagogia radical, de liberdade radical, não é? Ela existe até hoje, essa escola foi fundada na década de 1920, tá aí para fazer 100 anos, eu acho. Se eu não me engano, foi em 27, alguma coisa assim. Então, tá para fazer 100 anos Summerhill já. E a proposta de Summerhill, né, as regras são decididas coletivamente. E não tem essa coisa, por exemplo, faculdade estadual do estado de São Paulo, né, nas votações, professor e funcionário professor tem peso 3, funcionário tem peso 2 e aluno tem peso 1. Vocês acreditam? Mas não é desse jeito não. Em Summerhill, todo mundo vota as regras, tem as assembleias todo sábado, todo mundo vota por igual, o voto do garoto de 8 anos tem o mesmo valor do voto do diretor. Na verdade, eu acho que é a diretora, que é a filha do A.S. Neal. O A.S. Neal é o cara que fundou Summerhill, escreveu vários livros. Eu estou vendo um deles ali, aquele de lombada amarela, é um livro do A.S. Neal. Tem esse, tem mais um. E o mais conhecido dele é o Liberdade Sem Medo. Liberdade Sem Medo. E a proposta é uma escola em que o aluno não é obrigado a fazer nada. É isso. Ele faz o que ele quer. Então, tem aula? Tem. Tem atividade extraclasse? Tem. Tem atividade esportiva? Tem. Tem oficinas? Tem. Que eu lembro, assim, do livro dele, que ele escreveu nos anos 60, hoje deve estar diferente, mas tinha uma oficina mecânica,
tinha uma parte de tornearia, sabe? De torno mecânico disponível, de torno, né? De fazer peças, essas coisas assim. De metalurgia, umas coisas assim disponíveis lá para os alunos, né? Piscina e coisa e tal. E assim, e os alunos iam na aula que quisessem. Simplesmente isso. Vão, existe até hoje. Mas aí esbarra na questão. Tem que entrar muito jovem na escola para pegar o ritmo, para entender a coisa. Né? Uma criança que vinha de um lar muito disciplinador para estudar em Summerhill não se adaptava. Por quê? Porque daí ela queria ficar fazendo nada o dia inteiro. Não queria estudar mesmo. Porque daí, pô, tô livre. Pela primeira vez na vida, tô livre, né? E esse é o exemplo mais famoso. Mas a gente tem em Portugal a Escola da Ponte, que não é bem assim que a Escola da Ponte funciona, mas ela tem uma proposta bem diferentona também, bem livre. A gente tem no Brasil a Lumiar, em São Paulo, tá ali, uma rua paralela à Avenida Paulista, ali bem no miolão de São Paulo. E tem outras experiências, tem até a experiência de escola pública, tem uma escola pública na Grande São Paulo, não lembro se é um município do ABC, que também tem uma proposta de ensino libertário radical, né? A gente tem várias propostas dessas mundo afora, sempre que a gente toca nesse assunto, será que funciona? Funciona, tá lá, tá funcionando muito bem, por sinal. Só que é claro, tanto o corpo docente quanto os funcionários e as famílias dos alunos têm que acreditar na proposta, senão ela não dá certo. O Rogers e o Neil, eles falam que não tem como você dar liberdade meia boca, liberdade pela metade, sabe? Liberdade mais ou menos. Ou dá liberdade ou não dá. Então, se você ficar com receio, não é, de fazer um trabalho livre, esse trabalho livre não vai acontecer. Então, o Rogers ainda, né, ele capitula em algumas coisas, ele fala assim, né, dê a medida de liberdade que você se sente livre para dar. E aí eu penso que isso é uma coisa muito interessante para o trabalho de docente, não necessariamente radicalmente humanista, radicalmente rogeriano, assim, mas tem alguns elementos muito interessantes, foram muito importantes para a minha formação, são muito importantes para a minha prática hoje, até hoje, né? E um deles é assim, que a gente chama de congruência. É um conceito da psicologia humanista. A congruência, para traduzir de forma simples, é ser você mesmo. Parece papo de filme da Sessão da Tarde. Seja você mesmo. Mas, assim, a ideia é assim, é você descobrir-se, descobrir os seus reais valores, porque a gente tem valores de casca, de superficiais, que a gente foi sendo obrigado a adotar, mas a gente tem os nossos valores mais autênticos, mais profundos. A congruência exige o quê? É que a gente descubra esses valores e viva de acordo com eles. E também descubra o que te move, qual que é a tua paixão, qual que é o teu verdadeiro tesão, né? Então, assim, isso eu costumo falar em atividades, cursos, palestras que eu faço com professores. Descubra qual é o seu jeito de trabalhar que te deixa realmente à vontade, que você está sendo você mesmo. Então, assim, se você é um cara, se você é uma mina, extrovertida, extrovertido, gosta de trocar ideia, gosta de brincar, gosta de fazer piada, falar gíria, sabe, né? Dê aula desse jeito. Dê aula desse jeito. Não tenta bancar o sério, disciplinador, sisudão, bravo, que não vai dar certo. Por outro lado, você é uma pessoa introvertida, mais na sua, não é tão brincalhona, não é tão espontânea, né? É um pouco mais assim, comedida, mais séria, mais centrada. Tem nada de errado nisso. Dê aula desse jeito. Não tente ser o que você não é. Vai soar forçado. Não, você vai gastar energia demais tentando ser uma coisa que você não é, né? E não vai rolar. E aí a aula vai ser ruim, você vai perder o controle da sala, a sala vai
vai se dispersar muito facilmente, né? Eu acho que todo mundo já viu um professor assim, sabe? Que chega querendo ser muito jovenzão, e aí você vê e fala assim, meu, tá esquisito isso daí, esse cara querendo ser jovenzão, querer falar gíria, você vê que não combina, que não é o jeito dele, ele tá forçando a barra, né? Eu penso que isso é muito importante, assim, sabe? Em termos de estratégia de aula mesmo, né? O como que eu me sinto à vontade dando aula, qual o jeito de lidar com uma sala que faz com que eu me sinta à vontade. E você estando à vontade em uma aula, os alunos percebem. Os alunos veem que você tá à vontade, que você está falando uma coisa que você curte, que você está ali, que tem vibração no que você está falando. Você entende? Vibração que eu digo é vibrante, tem alegria, tem tesão no que você está falando ali. Tem dia que a gente não está com alegria. Eu mesmo hoje estou muito estressado por causa de 2 dias sem internet, um monte de trabalho atrasado, acumulado, vou tomar uma meia dúzia de fumo, mas beleza. É, mas assim, tudo bem, você não vai estar alegre, feliz todo dia, lógico que não. Né, assim como qualquer outra forma de trabalho, dar aula é um trabalho e às vezes você está cansado, está de saco cheio também. Mas é preciso encontrar, assim, o que te empolga, o que te anima, né? Ah, você é professor de artes visuais, ok, mas por onde que eu vou? Você é professor de educação artística, por onde que eu vou? Ou eu vou dar um curso, eu vou dar um curso de fotografia aí, né? Pra tirar uma grana extra. Ok, então é isso que te dá tesão, né? É isso que te move. Então, faça e faça, né? Do jeito que você acredita que tem que ser feito, do jeito que você se sente à vontade, que aí a sala te acompanha. A sala vai que vai. Acontece que às vezes a gente está tão endurecido pela vida, tão travado pela vida, né? Pelas circunstâncias, pelas exigências que fazem de nós, que a gente não consegue se soltar e descobrir a si mesmo. Descobrir que afinal, qual que é o meu jeito, né? O que eu prefiro, como eu gosto, né? E aí é um processo de se conhecer e de se livrar dessas travas também, né? É um processo que não é fácil, inclusive, né? A gente fala de autoconhecimento, a gente fica pensando, deve ser, autoconhecimento é uma delícia, é o sábio da montanha meditando lá, né? É o filósofo que morava no barril lá, assim. Não, gente, autoconhecimento é doloroso muitas vezes, né? Você tem que olhar para si mesmo, e a gente olhando para dentro de si, às vezes a gente encontra um abismo, e é preciso olhar com sinceridade, né? A proposta de autoavaliação do Rogers, então, é o aluno atribuir-se uma nota e dizer se ele está em condições de ir adiante ou não. Só que daí é claro que é um processo interessante ali, essa autoavaliação tanto ser conversada, mas aí a gente teria que pensar numa realidade de grupos muito pequenos, ou por escrito mesmo, mas ali com umas perguntas-chave para provocar mesmo a reflexão do aluno,